boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nesta tarde de quarta-feira, véspera de feriado. Você está aí se preparando para viajar, para descansar, para curtir a família, para trabalhar, tudo isso faz parte da vida da gente. Estou recebendo aqui hoje Dr. Márcio Natan. Bem-vindo, Dr. Márcio. Muito obrigado, Samira. Um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. Prazer te receber para a gente falar de um assunto super sério. Você já sabe, né? Mundial e você, programa agora diário, todos os dias, 16h30. De quarta-feira eu trago um tema relacionado à saúde. Hoje nós vamos falar de saúde com o Dr. Márcio Natan. Tenho o prazer de recebê-lo aqui. Ele é formado em medicina pela Federal de Minas Gerais, em neurologia pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Atua como coordenador do programa de aprimoramento em cefaleia do HC da USP. É membro do Comitê de Educação da Sociedade Internacional de Cefaleias e coordena o Protocolo Nacional de Cefaleias da United Health Group. Claro que vamos falar dela, né? A cefaleia, a especialidade do doutor neurologista. Muito bem-vindo. Vamos falar de cefaleia, vamos falar com muito bom humor para chamar a atenção também das pessoas, que a gente está falando de dor de cabeça, né? Sim, sim. Isso, né? É todo tipo de dor de cabeça? Todo tipo de dor de cabeça. Existe uma história de que 99% das pessoas vão ter dor de cabeça em algum momento da vida e 1% está mentindo. Porque, verdade, ela vai ter, em algum momento. Vai ter. Em algum momento. Então, você pode nos acompanhar pelo site vibemundialfm.com.br/ao vivo, pode nos ouvir e nos ver. E você também pode acompanhar no Facebook e no YouTube. Lógico que esse programa vai ficar disponível para que você depois ouça de novo, faça anotações, porque o assunto... É sério, a gente está falando aqui de bom humor e tal, mas é um assunto sério, é um tema que a gente está trazendo até para alertar mesmo a população do tipo de dor de cabeça que a gente tem, do número gigante que tem de pessoas com cefaleia, né? No Brasil é incrível. É incrível, é muita gente que sofre com as diversas formas de cefaleia e, infelizmente, Samira, muita gente não sabe o que está acontecendo, não chega a um diagnóstico e sequer chegam informações que a ciência já descobriu a respeito desses problemas, que pode muito ajudar sobre o que realmente é possível ser feito para diminuir o impacto que essas cefaleias têm na qualidade de vida das pessoas, especialmente a enxaqueca, mas não só, porque a enxaqueca é a que vai gerar mais impacto, mas existem várias outras causas diferentes de dores de cabeça. Quando que a dor de cabeça vira um problema para mim, né? Que me atrapalha nas minhas atividades, atrapalha o meu dia, meu desenvolvimento? Eu vejo dois parâmetros que são importantes. O primeiro é quando ela está recorrendo muito. Então, uma pessoa que tem dor de cabeça uma vez por semana já é muita coisa. E às vezes as pessoas já estão com essa frequência e ainda não procuraram ajuda. E se a gente começa um tratamento nessa fase, é muito mais suave do que se a pessoa já está com vários dias por semana. O segundo parâmetro que eu acho que é interessante é observar se a dor de cabeça está atrapalhando as suas atividades. Por exemplo, se diminui seu rendimento no trabalho, se você tem que faltar ao trabalho por um dia de dor de cabeça, se atrapalha você cuidar dos filhos, se atrapalha você fazer um esporte, um hobby. Bom, aqui não tem conversa, é preciso considerar uma forma de tratamento. E aí, nem todo mundo vai precisar de medicação. Algumas vezes a gente vai ajustar medidas de estilo de vida, mas é importante que realmente essas pessoas procurem ajuda. Você está falando aí de medicação e uma das coisas que a gente faz quando tem uma dorzinha de cabeça é ir na farmácia e se automedicar, né? Isso, tem riscos. Tem riscos? Tem. A gente sabe hoje que uma das causas de piora, por exemplo, da enxaqueca é o uso excessivo de analgésico. Então, no começo, a enxaqueca responde ao analgésico. Com o passar do tempo, a resposta já não dura tanto tempo, não é completa e, de repente, a pessoa começa a ter dor de cabeça cada vez mais. E isso é a enxaqueca piorada pelo excesso de analgésico. Por isso que muita gente fala assim, esse remédio já não serve mais para mim. Parece que eu estou tomando água. Exatamente. Já estou tomando 2, já estou tomando 3, já é todo dia, minha bolsa está cheia de remédio. Já não funciona mais. Exatamente. Tá, mas vamos explicar, vamos entender melhor exatamente. Qual a diferença da enxaqueca e da dor de cabeça? Tudo isso é cefaleia.
Sim, cefaleia a gente pode colocar o seguinte, é o equivalente à dor de cabeça no jargão médico. Ok. Então, sempre que o médico fala cefaleia, ali quer dizer que é uma dor de cabeça. Agora, olha só, a dor de cabeça por si só é um sintoma. Existem doenças que têm o sintoma da dor de cabeça e que têm outros sintomas também. A enxaqueca é uma doença, é uma condição de saúde que tem a dor de cabeça entre os seus sintomas, mas tem vários outros. E um alerta que é o seguinte, existe crise de enxaqueca sem dor de cabeça até. Pois é, isso é verdade. Como eu sei que é enxaqueca? Por Só o outros médico vai sintomas. saber. Sim, claro. Vou te dar um exemplo. Existe uma coisa que algumas pessoas aí já ouviram falar, que é a aura da enxaqueca. Eventualmente pode ser que a aura aconteça sem dor e ainda assim é uma crise de enxaqueca. Existem sintomas, Samira, da enxaqueca muito comuns que as pessoas não atribuem. Por exemplo, dificuldade de concentração, cervical com mais rigidez, com peso, com um dolorimento, bocejos. Tudo isso pode ser sintoma da enxaqueca. É mesmo? É, exatamente. Então, se eu nunca tive enxaqueca, acho que nunca tive, eu posso ter tido. Eventualmente sim, mas na maioria das vezes a crise da enxaqueca, na imensa maioria das vezes, ela vem também com dor de cabeça, que pode ser até leve, moderada em algumas crises. Na maioria das vezes ela é pelo menos moderada, eventualmente intensa, e ela pode ser muito intensa também. Então existe um grau aí variável de intensidade das crises e ao longo do tempo a pessoa pode ir piorando. Tem uma crise aqui, outra lá depois de 6 meses, depois ela fica semanal, depois é 3 vezes por semana, mais intensa, demora mais tempo para melhorar. Então a enxaqueca ela é uma doença que ela pode ir mudando naquela mesma pessoa ao longo do tempo. E muda por causa da causa dela mesmo ou muda por causa da qualidade de vida dessa pessoa? Essa é uma excelente pergunta. Certamente, para existir a enxaqueca, tem isso que você está falando da causa. E a causa de existir a enxaqueca é genética. Mas a piora que acontece ao longo da vida é muito influenciada por alguns fatores de estilo de vida. E muito pouca gente sabe, se atenta a isso. Fatores de estilo de vida que fazem diferença de verdade, Samira. Sedentarismo versus atividade física, ansiedade, depressão, sobrecarga de estresse versus um manejo mais adequado do estresse que todo mundo tem. Então, o estresse sozinho não é o problema. Outras questões, distúrbios do sono, seja ele a insônia ou a apneia do sono. Então, tudo isso vai influenciar uma piora ao longo da vida da pessoa da enxaqueca. E o tratamento, além do tratamento voltado direto para a enxaqueca, também vai envolver cuidar da saúde de uma maneira geral para melhorar a qualidade de vida. Não adianta, estamos interligados. Exatamente. Não tem gavetinha fechada de cada uma das doenças. É tudo interligado. Tá tudo junto. E se eu tenho esse traço genético, o neurologista diagnosticou ele em mim, tem um exame específico para isso? Não tem um exame disponível na prática clínica. Isso está restrito a pesquisas em grandes centros que demonstraram esse traço genético. Tá. E não é necessário, sabe, Samira? Com o conjunto de sintomas que a pessoa tem, o médico é capaz de diagnosticar a presença da enxaqueca. É uma consulta completa, uma boa anamnese, acaba trazendo muitas informações clínicas, né? Exatamente isso. Não tem escapatória. Sim. Criança pode ter? Pode ter. Não é uma coisa rara em crianças, ela é mais comum depois ali da adolescência, inclusive nas mulheres, nas meninas que têm a sua primeira menstruação, começa a aumentar muito a frequência. Depois, lá da menopausa, diminui de novo a frequência, mas ela está presente tanto em crianças quanto em idosos, também podem ter, com uma frequência menor. Entre a adolescência e por volta dos 50 anos de idade, ela é na fase que ela é mais comum, mas ela pode estar em todas as idades. E quando aquela dor de cabeça vem por causa de problemas, o idoso já sabe lidar, né? Tem experiência de vida. Muitas vezes ele já vai saber administrar melhor. Muito melhor. Nada como a maturidade, né? Sem Nesse dúvida, caso. faz muita diferença. Como que se dá um tratamento para enxaqueca? Que eu já percebi que tem vários níveis, né? Isso. O diagnóstico, o tratamento, quando é necessário utilizar o remédio. Perfeito. A gente já falou da automedicação, não é legal se automedicar, porque para o amigo deu certo. Exatamente, mas não significa que vai dar certo para aquela pessoa. E outra coisa importante, Samira, é que algumas pessoas têm outras condições de vida que podem, enfim, interferir nessa escolha. Vou te dar um exemplo. Anti-inflamatório, que é muito utilizado
por conta própria para uso no tratamento da enxaqueca, a pessoa, se tem um problema renal, por exemplo, ela pode não usar o anti-inflamatório de jeito nenhum, porque pode piorar o problema renal. Então, é por isso que a indicação da medicação, ela não envolve só a doença, envolve sim a saúde como um todo daquela pessoa. Mas, respondendo a sua pergunta sobre como se dá o tratamento, toda vez que a gente vai pensar no tratamento, é preciso considerar 3 aspectos diferentes. O primeiro são as medidas de estilo de vida, que é exatamente o que eu falei de sono, atividade física, controle de estresse. Uma outra coisa que também pode influenciar, existem estudos mostrando isso, é obesidade, que pode influenciar a piora da enxaqueca. Não causa enxaqueca, mas está relacionada a uma piora. Então, a gente vai cuidar dessas medidas de estilo de vida. Segundo ponto do tratamento, tratar as crises de uma maneira efetiva sem usar excesso de analgésico. E terceiro ponto, para aquelas pessoas que têm uma frequência maior, que têm um dia ou mais por semana, em média, de crise ou de sintomas da enxaqueca, aí a gente tem a indicação de iniciar um tratamento preventivo medicamentoso até que a gente consiga controlar o suficiente para retirar esse medicamento e a pessoa conseguir controlar com as medidas de estilo de vida. Aí, no caso, o medicamento também não é para a vida toda. Sempre que a gente começa já pensando lá na frente em parar. Isso depende, é claro... Importante isso. Sim. Mas depende, é claro, de 2 coisas. Primeiro, de toda a organização que a pessoa vai ter da própria vida. Então, o tratamento ele não é o remédio sozinho. Depende dessas questões que a pessoa vai tomar decisão. Segundo, quanto tempo vai durar? Aí depende da questão genética em si. Porque tem algumas pessoas que têm uma forma mais grave mesmo da enxaqueca, que demoram mais para responder. Outras pessoas não. Quando ajustam ali as medidas de estilo de vida, iniciam um tratamento, ao longo de 1 ano, a pessoa já está com uma outra vida completamente diferente. Ou seja, se eu tenho dor de cabeça todos os dias, tem alguma coisa errado no meu estilo de vida, né? E eu tenho que começar a ter um equilíbrio no meu dia a dia. Essa é uma questão. Quando eu tenho a enxaqueca esporadicamente, ela tem uma causa? A causa continua sendo genética mesmo, exatamente. Ok. Não tem essa coisa de eu falar assim, eu tô com dor de cabeça, me atacou o fígado? Não. Isso é mito completo. Acordei com dor de cabeça. A gente ouve isso, né? Sim, Acordei com dor de cabeça, acho que eu comi alguma coisa que me atacou o fígado. Eu vejo que muitas vezes as pessoas vão na farmácia atrás de medicações para o fígado. E isso não tem nenhum sentido. Isso na medicina. Tá prejudicando o fígado, né? Às vezes a pessoa tá ali tomando uma coisa. Às vezes nem vai fazer mal, Samira, mas assim, só vai fazer mal pro bolso. Porque também. Não vai melhorar. Né? Tá fiquei ruinzinho, vou lá e tomo um negócio. É o que acontece, sim, né? A gente vê muito isso. É verdade. Homens e mulheres têm muita diferença em relação à enxaqueca? Acredita que mulheres são mais afetadas até pelo traço genético? Muito interessante a pergunta. Tem diferença sim e realmente as mulheres são mais afetadas. Além da questão genética, tem uma outra que é a influência dos hormônios femininos. Sim, é verdade. A gente sabe que a flutuação natural que acontece, que existe o ciclo dos hormônios femininos ao longo de aproximadamente 1 mês, né? Então, o estrogênio e a progesterona, mas aqui o responsável por essa variação é o estrogênio. Então, ele aumenta seus níveis num período e depois ele diminui e aumenta de novo. Quer dizer, essa flutuação ela pode sensibilizar o cérebro da mulher que tem enxaqueca pelo traço genético, e aí as crises são mais intensas, são mais duradouras. Tanto é que isso acontece geralmente próximo à menstruação. A maioria das vezes, um pouco antes da menstruação, vem uma crise danada de enxaqueca e a mulher já sabe, está chegando ali a menstruação avisada pela crise. Acaba sendo um sinal para ela. Muitas vezes é um sinal de que vai menstruar. As mulheres já entendem isso. Então, os hormônios, eles têm essa flutuação, por isso que as meninas também, logo no início, acabam sentindo. Exatamente, elas começam a piorar depois ali da menarca, que é a primeira menstruação. E antes da menarca, meninas e meninos têm aproximadamente a mesma frequência de enxaqueca. Depois é que descola a curva e as mulheres acabam tendo mais. E elas voltam a ter mais ou menos a mesma quantidade de homens e mulheres depois da menopausa, que justamente essa flutuação hormonal diminui. Continua. Agora, uma outra coisa do hormônio que é interessante é que na gestação, 80% das mulheres melhoram da enxaqueca. E o que acontece com o hormônio na gestação?
O estrogênio, ele aumenta, mas ele para de ficar flutuando, porque ele aumenta de uma forma mais contínua. E essa flutuação que sensibilizava o cérebro para de acontecer. Claro, não é 100%. Tem Sim. mulheres que sofrem com enxaqueca na gestação. Mas 80% das mulheres, aproximadamente, tem uma melhora que elas, enfim, parece uma lua de mel ali com a questão da enxaqueca. Ela quer ficar gestante, Exatamente. né? Eu ouço isso no consultório. Meu sonho é ficar grávida o resto da vida. Porque incomodava essa dor, né? Quando ela incomoda, quando é uma dorzinha, passa no dia a dia. Mas se é uma dor forte, quem quer ficar com ela? Exatamente. Ninguém quer ficar com dor de cabeça, porque é uma dor que é constante. A pessoa aprende a lidar com ela. Isso não é legal, né? Aprender a lidar com a dor sem olhar qual é a causa dessa dor. Você tem A toda a origem razão. dela, né? É a normalização de um sofrimento que tem alternativa. Esse é o ponto. Se a gente não tivesse nenhuma alternativa, tanto melhor saber conviver. E claro que saber conviver é bom, mas desde que saber conviver esteja aliado a uma busca do que é possível fazer para melhorar. Porque o problema de não procurar ajuda, na verdade, são dois problemas. O primeiro é não melhorar e viver sofrendo. O segundo é que se você não procura ajuda em um determinado momento, você pode ainda piorar e chegar a um cenário que, infelizmente, alguns pacientes chegam, que é dor de cabeça todos os dias. Alguns dias ela é muito pior, outros dias ela é menos pior, mas vivem a vida com dores de cabeça. Então, esse cenário ele pode ser evitado se o tratamento se der antes de chegar até ele. E um tratamento constante, né, doutor? Começar um tratamento e der prosseguimento a ele. Né? Não é um melhorar e parar de ir ao médico ou de tomar o medicamento, até para ter o desmame do remédio na hora certa, né? Exatamente. É comum isso que você falou, viu, Samira? A pessoa Eu começa sei a melhorar, disso. larga tudo, e o que acontece? Daqui a pouco volta e está tudo pior de novo. E isso acontece com várias doenças, né? Eu melhorei, não preciso mais, depois eu vou. Aí vai quando piora de novo. Até porque os ouvintes estão aí voltando para casa, todo mundo cheio de coisa na cabeça do trabalho, estressado, a vida corrida, não é verdade? Muitas vezes é isso, o ritmo da vida é acelerado, a pessoa começa a melhorar, larga, mas tem o risco de piorar de novo e ter que, enfim, voltar do começo, da estaca zero. E essa coisa da vida acelerada, a gente acaba deixando muita coisa de lado, né? Fica para depois, Isso. E esse ficar para depois pode piorar o meu quadro, né? Sem dúvida, deixar de se cuidar. Tem exames específicos para dor de cabeça, para enxaqueca, ou é só clínico mesmo? Para dor de cabeça, sim. Porque, olha só, a gente está aqui conversando da enxaqueca, que é a questão genética. Mas vamos lá. Quando uma pessoa está com dor de cabeça, não quer dizer que ela tenha enxaqueca. Ou, às vezes, só enxaqueca. Então, existem outras doenças que geram dor de cabeça. Vou te dar um exemplo aqui. Uma coisa que chama hipertensão intracraniana idiopática. Rara, provavelmente nenhum dos ouvintes, ou poucos ouvintes já ouviram falar. Mas é uma causa relacionada a aumento, sobrepeso e obesidade nas mulheres jovens e está relacionado ao aumento do líquido no cérebro que gera um aumento da pressão. Veja, isso não é enxaqueca. Mas pode acontecer na idade da enxaqueca e pode ser confundido. Como que a gente define isso? Quando eu estou ouvindo a história de um paciente da dor de cabeça, eu vou detalhando a característica. Existem o que a gente chama de sinais de alarme para que não seja só uma cefaleia como uma enxaqueca, para que seja uma causa secundária. Sinal de alarme para tumor cerebral, sinal de alarme para doenças como essa da hipertensão intracraniana, sinal de alarme para infecções. E é por isso que é tão importante a avaliação médica, porque é nessa avaliação que a gente vai conseguir determinar a necessidade de fazer um exame que possa identificar a hipertensão, o tumor, a infecção, e para isso que servem os exames. Quando está com má oxigenação no cérebro, é possível ter dor de cabeça? Geralmente, a má oxigenação do cérebro está mais envolvida quando é com o problema da artéria, com o AVC. Mas você falou uma coisa interessante de má oxigenação. Existe um cenário de má oxigenação que está envolvido com dor de cabeça, que é a apneia do sono. Na apneia do sono, o que acontece? Durante o sono, a musculatura ali da garganta, ela acaba ficando mais solta, tampa o lugar por onde passa o ar e a pessoa tem a oxigenação que vai lá embaixo. E aí, muitas vezes, ela acorda de manhã com dor de cabeça. Quando acorda de manhã com dor de cabeça todo dia e tem muito ronco, por exemplo, e tem despertares noturnos, pode ser que a gente esteja diante ali de uma dor de cabeça ou cefaleia relacionada à apneia do sono. E aí não é enxaqueca. A pessoa pode tratar a apneia do sono e melhora isso. Fora melhorar a qualidade de vida, né? Porque dormir é muito importante.
importante e bom, né? E bom, e bom. Fala a verdade, não é? É bom demais. Eu acho. Agora me diz uma coisa, existem doenças que podem agravar, podem manter a dor de cabeça? Pergunto até no caso de Covid. Ixi, é muito comum isso acontecer. Infelizmente, a gente sabe que além do mal que a Covid traz na sua forma aguda, gerando até risco de vida, todos nós tivemos conhecidos ou familiares que acabaram sofrendo com isso. Se não fomos nós mesmos que sofremos, existem alguns sintomas que podem perdurar depois da resolução, depois que melhorou aquela infecção, podem perdurar. Então, exemplos. Uma dificuldade de concentração é uma queixa extremamente comum e piora da dor de cabeça que a pessoa tinha. A pessoa tinha uma enxaqueca que aparecia de vez em nunca e, de repente, depois da infecção pela Covid, começa a ser uma dor de cabeça diária. Vejo muito isso no consultório, é uma coisa que a gente sabe na literatura internacional, tem muitas publicações já mostrando que isso é uma realidade. Correram, né? Sim. Como os estudos avançaram nesse sentido para entender como que a Covid funciona em todas as áreas. Em todas as áreas. Houve um esforço muito grande dos serviços de saúde para isso. E na neurologia também, né? Sim, tem muitas publicações sobre as complicações neurológicas já. E você está vendo em clínica isso, que Sim. é possível também. Então, a gente pode se livrar de dor de cabeça, né? Eu acho que dor de cabeça, ela não existe para ficar com a gente. Ela não é minha. Então, ela não me pertence. Então, esse é um vamos bom tratar. começo, não se apegar à dor de cabeça. É um bom começo. Qual que é a sua recomendação? Agora está quase terminando o programa. Qual a recomendação para as pessoas que sentem constantes dor de cabeça? E enxaqueca pior ainda. Certamente procurar ajuda médica. É muito importante porque não é normal ter dor de cabeça. Dor de cabeça não é algo normal. Se está afetando a qualidade de vida, é possível sim, com investigação, encontrar uma causa. Não significa que essa causa vai estar no exame. Ela pode vir de um diagnóstico clínico, como é o caso da enxaqueca, mas a partir de um diagnóstico, a gente vai conseguir, então, buscar a melhora da qualidade de vida. E se eu puder dar uma recomendação que, para todas as pessoas, independente da causa, pode ser uma boa, são medidas de estilo de vida que são promotoras de saúde, né? Como uma higiene do sono, um bom sono, ter hora para dormir, hora para acordar, dormir horas suficientes, tirar tela, TV, celular do momento do sono, praticar atividade física regular se não tiver nenhuma doença que contraindica, como é o caso de doença coronariana. É claro que a pessoa precisa ter autorização do médico. Lógico. Mas se ela não tem nenhum problema de saúde, praticar atividade física regularmente, uma alimentação saudável, não existe uma restrição específica, mas ter uma alimentação saudável, com nutrientes que tragam o que a pessoa de fato precisa, hidratação, tudo isso são recomendações gerais que vão ajudar. Mas se a pessoa está sofrendo com dores de cabeça que atrapalham a qualidade de vida, procure um médico. Procure sempre um médico. E, na verdade, todas essas recomendações valem para todas as áreas aqui da nossa vida, né? Então, Sem a gente dúvida. vai cuidar da saúde. Você vai começar cuidando da dor de cabeça e vai cuidar do resto. É exatamente isso. Quem quiser contato com o Dr. Márcio Natan, qual o Instagram? @drmarcionatan com 2 T's, N-A-T-T-A-N no final, @drmarcionatan. Instagram, tá, gente? Lá você acha o link para o site, que é o Dr. Márcio Natan, com 2 T's e N no final, .com.br. Lá tem muitos artigos, tem muitos vídeos, tem o canal do YouTube. Pelo Instagram você tem link para todos esses itens. Exatamente. E o objetivo é todo trazer informação para as pessoas que convivem com dor de cabeça, porque é possível viver bem melhor. E vamos viver cada vez melhor, né? Com certeza. Obrigada, doutor Márcio. Obrigado a você, Samir, e aos ouvintes. Sucesso, viu? Um bom trabalho aí. Continua divulgando as nossas dores de cabeça. Quem sabe daqui a 10 anos as pessoas falam, eu não tenho mais tanta dor de cabeça. O número, né, de habitantes do mundo não tenham tanta dor de cabeça. Eu trabalho todo dia para ajudar, né? Contribuir para isso. Obrigada, sempre bem-vindo. Obrigado. Mundial, e você vai ficando por aqui, eu volto. Daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia e amanhã tem mais Mundial e você. Um grande beijo e até lá.